10:38 é uma repetição parcial. É uma repetição parcial de Abacuque 2:4, Romanos 1:17. Amém? Então vamos lá. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós estamos batendo na tecla que o justo, como diz a versão judaica, o justo viverá a vida baseado na fé, baseado na sua confiança, baseado na confiança em Deus. E nós temos batido no ponto, irmãos, que o viver a vida baseado na fé é viver uma vida numa outra perspectiva. Eu e você, quando cremos em Jesus, quando nascemos de novo, Jesus diz que ninguém pode ver o reino e ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Nós nascemos do Espírito, nós nascemos da água e do Espírito. E agora nós entramos no reino de Deus. E como a Bíblia diz, nós somos reis e sacerdotes. Nós somos um reino sacerdotal. Nós não é alguns reis e alguns são sacerdotes. Todos os que nasceram de novo são reis sacerdotes. E nós vivemos num reino sacerdotal. E nesse reino sacerdotal, todos aqueles que habitam nesse reino, eles vivem a vida na perspectiva da confiança em Deus e na sua palavra. Repita aí: eu sou um rei sacerdote e eu habito num reino sacerdotal. E a minha vida é uma vida de confiança. Eu vivo a vida na perspectiva da confiança. Então, irmãos, essa vida de confiança, ela precisa afetar a maneira que eu penso, a maneira que eu ouço e a maneira que eu vivo, a maneira que eu enxergo as coisas. Foi sexta-feira. Sexta-feira, irmãos, eu tive uma experiência com o Senhor. Na quinta-feira, eu tinha levado o carro para lavar, e eu gosto de lavar o carro, só que aqui no prédio a gente não pode lavar, então levei o carro para lavar, só que eu gosto de encerar o carro. É um momento que às vezes eu fico ouvindo uma pregação, fico orando, e ali eu vou encerando o carro, eu gosto. E eu falei para a Neide, eu vou encerar o carro. E desci, estava ouvindo uma pregação, e no finalzinho, quando eu estava quase terminando de encerar, irmãos, veio uma presença tão grande, e eu me tranquei dentro do carro, e o meu carro fica perto da lixeira aqui, então o pessoal passando para levar os lixos, as faxineiras também passando para limpar lá a lixeira, e eu dentro do carro fritando, queimando, presença de Deus. E eu mandando áudio para alguns irmãos de palavras proféticas que Deus estava me mandando. E o João até comentou na sexta, né? Eu mandei uma palavra para ele, ele estava exatamente no lugar onde Deus tinha falado para ele estar. Então, assim, foi algo sobrenatural. E eu mandei um áudio no Som do Reino e fritei, irmãos. Eu e Deus fritamos dentro do carro. Negócio doido. Eu cheguei aqui, subi com o olho até estralado. A Neide até perguntou, o que foi? O que aconteceu? O que você viu? Eu cheguei aqui até branco. Ela achou que tinha acontecido alguma coisa grave. E aconteceu. Deus veio. O meu carro ficou pequeno. Eu e Deus tivemos que caber lá dentro. Negócio doido. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo e eu comecei a ministrar no Som do Reino. Que nesse momento que nós estamos vivendo um momento de guerra entre a verdade e a mentira.
Então, irmãos, o diabo, o inimigo, está usando todos os meios para semear a mentira, mas também para semear o medo e a desesperança. Então, se eu ficar assistindo jornais, é desemprego, é empresas quebrando, situações acontecendo, pessoas morrendo, o número de casos aumentando. E se eu não entender que eu sou um rei e um sacerdote, que eu habito num outro reino, embora eu esteja neste mundo, nós não somos deste mundo. A nossa realidade é uma realidade no reino de Deus. É nesse lugar que nós vivemos no reino, e nós somos reis sacerdotes, nós somos um reino de reis sacerdotais. E se eu não entender que eu agora não vivo mais a vida baseado no que os jornais me dizem, no que a mídia me diz, mas eu vivo a minha vida agora na perspectiva da minha confiança em Deus e na sua palavra, eu perco e entro na mentira. E o Senhor me disse na sexta, é uma guerra entre a mentira e a verdade, mas vocês não podem esquecer que vocês não apenas têm a verdade, vocês são habitados pela verdade. E eu mesmo sou a verdade que habita em vocês. Então, irmãos, é nisso que nós vamos ter que nos agarrar. Hoje eu até mandei um áudio de oração para o Robson, né? O Robson tem um auto center, e ele falou, Márcio, eu vou investir. E em meio a tudo isso, eu vou investir e eu vou contratar. E ele investiu e ele contratou. E hoje eu orei e falei, Senhor, que venham mais. Porque esse é o espírito, irmãos, que nós temos que andar. É num espírito contrário ao que o mundo está dizendo. Nós temos que andar no espírito da fé, no espírito da confiança. E esse é o espírito do reino. Por isso eu coloquei como tema dessa pregação a confiança, o ambiente do reino. Sabe, irmãos, eu meditando sobre tantas coisas, sabe o que eu entendi? Que se você quer viver a vida do reino de Deus, você precisa entender que a confiança, a fé, não é um evento que acontece, mas é um ambiente que você vive. Porque às vezes se a gente não entender isso, a gente vai achar que fé ou confiança é algo que eu tenho de vez em quando. Mas não é isso que Deus quer que a gente entenda. O que Deus quer que a gente entenda é que confiança ou fé é um ambiente que a gente deve viver todos os dias. E o grande exemplo nosso é Jesus, irmãos. Você não vê um relato de Jesus, ele dizendo assim, cara, hoje eu não estou legal, hoje eu estou sem fé, hoje eu estou sem confiança. Pedro, hoje nós vamos ficar em casa porque eu estou desanimado. Sair aí na rua e se ninguém for curado, não, eu estava conversando com o Judas, as ofertas que entrou já foi tudo, e a tesouraria está sem recurso, e a gente precisava ir lá para Galiléia, e vai aquela multidão, e não vai dar para sustentar. Irmão, você não vê Jesus, porque Jesus não era alguém que tinha confiança, no sentido de, para ele, confiança ser um evento. Jesus era alguém que habitava no ambiente onde a confiança era o ar que ele respirava. Era o fluxo de vida que fluía. Então, para Jesus, confiança, fé, não era um evento que acontecia de vez em quando ou não. Para Jesus, a confiança era um ambiente. Ele vivia no ambiente da confiança. Por isso, tudo que ele via, tudo que ele ouvia, tudo que ele falava, a maneira que ele andava, era sempre refletindo o ambiente que ele vivia. O nosso problema, irmãos, é que nós ainda vivemos muito instáveis. A gente vive entre dois mundos. A gente vive nesse ambiente de confiança, mas a gente acha que confiança é um evento. Então a gente passa mais tempo debaixo do medo, das incertezas, das inseguranças. Porque quando você olha a televisão, você olha as notícias,
Você olha toda a enxurrada de palavras que o diabo traz. É só incertezas. Não, o desemprego vai aumentar. Não, olha, a situação vai ficar difícil. Olha, o número de mortos está aumentando. Olha, a vacina não vai dar certo. Você só vê palavras assim. E nós vamos absorvendo isso. E nós vamos também entrando nessa mesma fé, que não é a fé de Deus, mas é a fé do maligno, a confiança do maligno, que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado. Então, irmãos, nesses dias, o que eu tenho entendido? Nós precisamos, como nunca, mergulharmos na palavra de Deus. Nós precisamos, como nunca, ouvir a palavra de Deus, porque Romanos 10 vai dizer que a confiança, a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu habitar na palavra de Deus, e a palavra de Deus habitar em mim, então eu viverei, eu habitarei constantemente num ambiente de confiança. Aleluia! Eu estou começando a entender quando Jesus disse assim: se a minha palavra permanecerdes em vós, e vós permanecerdes na minha palavra, tudo o que vocês pediram, tudo o que vocês pedirem, crendo, recebereis. Porque, irmãos, quando eu habito na palavra, e a palavra habita em mim, eu vou habitar num ambiente de confiança. E num ambiente de confiança, tudo é possível ao que crê. Então, quando o Senhor começou a falar conosco sobre reino e justiça, quando o Senhor fala que o reino precisa vir, que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que ele está querendo dizer é: vivam nesse ambiente de confiança, vivam nesse ambiente de fé, vivam nesse ambiente que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então guarde isso. A fé não pode ser um evento na sua vida. A fé precisa ser um ambiente em que você vive. Aleluia.